Olá, meu povo! Sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso canal. Hoje é dia de responder aos nossos inscritos. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações do sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos. É dessa maneira que você vai ajudar o nosso canal a crescer. E além disso, você pode contribuir construindo o conteúdo do canal através das suas perguntas. Elas podem ser enviadas nos comentários, elas podem ser enviadas via e-mail e elas podem ser feitas ao vivo nas nossas lives. Hoje eu vou responder a pergunta do Leandro aqui de Pelotas, que nos pediu para falar um pouco a respeito da especificidade dos guias de Umbanda. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a esse espaço que existe como um espaço de luta contra preconceito, contra intolerância, contra racismo religioso, contra tudo aquilo que hoje afeta gravemente as religiões de matriz africana no Brasil. É um espaço onde todos têm voz, onde você vai ouvir histórias, conhecer pessoas, se emocionar com a fé delas. É um espaço onde nós vamos entender e aprender o quanto nós somos diferentes, o quanto existem diversas tradições e que isso não pode ser um instrumento de enfraquecimento da nossa fé. Pelo contrário, é na diversidade que nós vivenciamos o grande ensinamento desta religião, que é o ensinamento de que somos seres coletivos. E essa coletividade é o que nos fortalece. Eu sou Fabiana de Emojá, do Ilê Axé e Emojá Omionã, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, e quero te convidar para vir comigo, ouvir histórias e aprender. Tudo que eu vou dizer aqui parte da minha experiência em muitos anos de religião, especialmente depois de me tornar sacerdote, né, de me tornar mãe de santo e ter a responsabilidade de uma casa, e também da vertente religiosa que nós pertencemos, né? Nós somos uma casa de Umbanda e nós somos uma casa Omolocô, ou seja, nós temos o culto ao orixá e temos o trabalho com as linhas de Umbanda. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é que a gente, dentro do nosso pensamento, muito ligado aos ensinamentos europeus que nós recebemos, nós temos a necessidade de fragmentar as coisas e de classificá-las. Por isso, nós temos hoje, dentro da Umbanda, uma diversidade enorme de linhas de trabalho. Eu vou citar aqui algumas, eu digo algumas, porque como eu estou na região sul do país, na região norte, nordeste, centro e centro-oeste, a gente vai ter outras denominações ainda e muitas eu talvez até desconheça. O que eu vou falar para vocês é que nós temos aqui no sul, nós temos caboclos e boiadeiros, marinheiros, malandros, ciganos, exus, pretos velhos. E por que eu sequer consigo lembrar bem disso? Porque a nossa forma de olhar para isso é um pouco diferente. Por que eu vou explicar para vocês de que maneira isso é diferente? Depois de muitos anos à frente de um terreiro, trabalhando com o desenvolvimento de pessoas dentro da vivência da mediunidade, eu percebi que existe uma dificuldade muito grande quando a gente coloca um número muito grande de linhas de trabalho. Porque de que adianta nós termos 10, 20 guias e não conseguirmos ter uma afinidade, uma proximidade com um deles? Por isso, depois de muita vivência, muita experiência, nós optamos na nossa casa por trabalhar dentro da Umbanda com 4 pilares: caboclo, preto velho,
as crianças e os Exus e Pombogiras. Por que a gente optou por isso? Porque a gente sabe, dentro do conhecimento que a gente tem e dentro do conhecimento que nos é trazido pela espiritualidade, que não existe a necessidade de nós fragmentarmos tanto os trabalhadores da Umbanda. Porque, por exemplo, na linha de caboclos que nós estamos falando da ancestralidade, especialmente desta terra, nós vamos ter os caboclos propriamente ditos, no estereótipo que as pessoas enxergam do índio brasileiro, e nós temos o caboclo boiadeiro, que também é um caboclo. Então não existe a necessidade de termos uma linha de trabalho de caboclos e uma linha de trabalho de boiadeiros, dentro da nossa vivência, pela nossa experiência, pela forma com que a gente decidiu conduzir a nossa casa. Depois, quando a gente fala em pretos velhos e baianos, que também tem uma energia muito semelhante, não existe no nosso entendimento a necessidade de termos essas guias específicas. Quando a gente vai para o povo de rua, o povo da calunga, o povo da praia, o povo do cemitério, também, dentro da linha de Exus, vão se apresentar malandros, né? O Zé é uma entidade que trabalha dentro da linha de Exu, ciganos podem se apresentar na linha de Exu. A gente não tem a necessidade dessa fragmentação e também não temos a proibição de que esses guias possam se apresentar na casa. Pode chegar, e será sempre muito bem-vindo, um caboclo boiadeiro, um marinheiro, um malandro, um baiano, mas nós não temos linhas específicas de trabalho, porque foi dentro dessa tentativa de organização e de codificação da Umbanda, que começa com o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, depois com o trabalho do pai Rubens Saraceni, que começa a ver toda essa diferenciação, essa proliferação de linhas de trabalho e quase que uma máquina de produção em séries de trabalhadores dentro dos terreiros. Na nossa casa, quem trabalha com um caboclo, com um preto velho, com uma criança e com um Exu, é um cavalo. Foi dessa maneira que eu aprendi, né? Não eram médiums, não eram aparelhos, não que não sejam, não é isso. Mas a gente procura viver uma Umbanda muito raiz, assim, se afastando um pouco desses conceitos que vêm do kardecismo, que vêm do catolicismo, que vêm de tudo que não é africano. Então, o aparelho é um cavalo que recebe aquela entidade, né? E aí, falando das especificidades, então, dessas linhas de trabalho, né? Porque se eu for tentar falar da especificidade de tantas linhas, eu entendo que a gente acaba, às vezes, inventando coisas para parecer que existe toda essa divisão dentro da espiritualidade, né? No nosso entendimento não é assim, a experiência que nós temos com os guias da nossa casa não é assim, e eu não estou dizendo que é uma verdade absoluta. Eu sempre digo que esse canal não existe para ditar uma verdade, para catequizar, colonizar pensamentos de forma alguma, mas também não existe para ser mais do mesmo. Porque eu poderia, como já estudei muito e como muitas vezes já reproduzi esse discurso muito vazio no meu entendimento, porque ele não era aliado à vivência, eu vivenciava uma coisa e estudava e acreditava em outra, eu poderia ser mais do mesmo e contar um monte de história para vocês. Mas eu não quero fazer isso. Então, voltando à pergunta do Leandro sobre a especificidade, eu posso te dizer assim, Leandro, que no meu entendimento ela não existe com tanta clareza.
porque nós temos sim nos caboclos uma energia de vitalidade, de força, de luta. Eles nos trazem essa coragem, né, para enfrentar de peito aberto as adversidades da vida. Não há dúvida disso. Assim como não há dúvida de que os pretos velhos, eles nos ensinam muito sobre a sabedoria, sobre a paciência, sobre o amor, sobre a compaixão. E que os senhores e as senhoras, quando nós falamos dos Exus e das pombogiras, dos nossos Exus catiços, nós estamos falando muito de decantação de energias pesadas, né? De abertura de caminhos, e aí eu vou usar a expressão que eu acho que cabe para todos, de vencer demandas, né? Vencer demandas. Qual a entidade de Umbanda que não consegue vencer uma demanda? Eu acho muito complicado a gente colocar esse conhecimento das linhas de trabalho, das entidades que se apresentam nos terreiros com essa limitação. Porque tudo que o caboclo faz, o preto velho também pode fazer, a criança pode fazer, o Exu pode fazer. Tudo que o Exu faz, o caboclo também faz. Eu trabalho com uma cabocla que trabalha muito com desmanchar demandas, com trabalhos de puxada. Então, eu não consigo ver essa diferenciação tão grande e de forma tão afirmativa dentro do trabalho dos guias da Umbanda. Eu, pela experiência que tenho na religião, à frente de uma casa há 9 anos, eu posso dizer que não foi isso que a gente vivenciou dentro do terreiro. E não foi isso que eu vivenciei em toda a minha história como trabalhadora da Umbanda. E eu não vou ficar aqui contando lorota, não vou ficar aqui inventando história, vou falar daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivencio. Então, talvez a resposta não seja uma resposta que agrade as pessoas, que traga, né, toda essa mistificação que às vezes existe em torno dessa temática, mas é a história verdadeira da minha vivência, da minha experiência com a Cabocla Jupira, com o Senhor Tranca-Rua das Almas, com a Cigana Milena, com a Vasquinha da Angola. Aí eu quero falar também que às vezes as pessoas perguntam, mas quantos guias a pessoa pode trabalhar, né? Ela tem um caboclo, tem 2, tem 3, ela tem um Exu, 2, 3. Não existe uma norma absoluta para isso. Na minha experiência, eu tenho 3 caboclos que me acompanham porque já se apresentaram em momentos distintos na minha história. A Cabocla Jupira, que é o guia que está sempre comigo, a Cabocla Jurema, que em algumas situações se apresentou para trabalhar, e o Caboclo Ogum Beramar, que foi aquele que ordenou a abertura da minha casa. Os 3 guias estão sempre presentes? Não, de forma alguma. Porque a espiritualidade tem muito mais para fazer e nós temos que aprender, nós temos que nos afinizar com os nossos guias. Nós temos que conhecer, nós temos que perceber, nós temos que chegar numa relação que seja o mais simbiótica possível. Então, de que adianta ter 10 caboclos se eu não consigo trabalhar com nenhum deles? Quando nós falamos de Exu, então, eu nem vou falar de preto velho, porque tem pessoas que sequer lembram que essa linha de trabalho existe. Eu trabalho com a Vasquinha da Angola, só e apenas com ela.
Já houve a manifestação de um preto velho? Sim, já houve. Mas eu sei, inclusive, que ele não é um guia de trabalho, que ele não é um guia que está trabalhando comigo na espiritualidade. E Exu, aí se eu considerar a cigana dentro do trabalho de Exu, tem a cigana que me acompanha, o seu tranca-ruas das almas, que é o guia que eu mais trabalho, né, que eu trabalho muito com ele à frente da casa, e a Dona Maria Padilha, das 7 Encruzilhadas, que é um guia que está presente na minha vida, mas que também não está sempre comigo, porque a gente precisa aprender a lidar com essas energias da melhor forma possível, para que a gente possa efetivamente, num atendimento, num trabalho que é feito, realizar isso com responsabilidade, com conhecimento, e não há como fazer isso tendo 20, 30 guias que se apresentam e que trabalham conosco. Pelo menos no meu conhecimento, na minha experiência e na minha vivência dentro do terreiro, isso não é possível. Espero ter respondido ao Leandro, espero plantar talvez uma pontinha de dúvida e colocar essa maneira de pensar um pouco diferente, respeitando todos aqueles que falam, que vivenciam e que pensam diferente disso, porque nós temos inúmeras, assim como nós temos inúmeras linhas de trabalho a partir desse pensamento de fragmentação, nós vamos ter inúmeras vertentes religiosas que trabalham de formas diversas e que nem por isso estão mais erradas ou mais certas. O que importa é que a gente se respeite, que a gente tenha a capacidade de se unir, porque quem nos ataca não é quem está dentro da religião. E nós precisamos dessa união para vencer as demandas que vêm de fora. Axé, que Mãe Iemanjá abençoe a todos. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e enviar a sua pergunta. Muito obrigada.